Olá, eu sou o professor Rogério. Então, o tema dessa nossa aula de hoje, né, é um tema que chama muita atenção, né, das pessoas que gostam de estudar história, né, não apenas, né, pelo povo que nós vamos começar, né, nós vamos falar um pouquinho aqui hoje, mas por toda a simbologia, né, que esse povo, né, ele teve desde o período da antiguidade e ele vem, né, se consolidando e vem chegando até os dias de hoje. Bem, então, nos vídeos passados a gente falou um pouquinho do crescente fértil, a gente falou um pouquinho qual foi o conceito, né, do crescente fértil e como o crescente fértil ele foi determinante, né, para o surgimento das primeiras sociedades. E uma das sociedades que nós estudamos, mas não há como precisar exatamente quem veio antes, mas essas duas sociedades elas conviveram dentro desse contexto, que foi a sociedade da Mesopotâmia e uma das sociedades mais intrigantes da história da humanidade, que é a sociedade egípcia. Bem, então, por que, que nós sabemos tanto do Egito, mas nós quase não sabemos nada das sociedades que viveram aqui na América antes da chegada do europeu? Levando em consideração que todas essas sociedades que nós vemos até agora, que nós falamos sobre o crescente fértil, e nós vamos continuar a falando sobre elas, elas interagiram entre si, e como elas interagiram entre si, então elas foram a base para a sociedade ocidental. Então, elas se tornando a base para a sociedade ocidental, então muitas vezes nós, né, estudamos muito elas, né, em consideração do princípio de que nós temos uma história, né, voltada para o eurocentrismo, né, em alguns momentos, né, a maior parte dessas sociedades tiveram origem ali na região do Crescente Fértil. Bem, então quem foi um dos primeiros historiadores que vai, né, decifrar esses mistérios vindo ali da região, né, que nós chamamos de Egito, foi um grego chamado Heródoto. Então, o Heródoto, ele era um historiador, um aventureiro, né, que transitava ali pela região do Crescente Fértil, e ele vai estudar muito aquela região. E o que vai chamar muito a atenção dele é a prosperidade do Egito. Então, como é que o Egito, estando encravado no meio do deserto do Saara, era essa sociedade tão, né, ela era tão agraciada, ela era tão próspera. Então, tudo derivado ao rio Nilo. Como nós vimos, né, na sociedade mesopotâmica, o rio Tigres e o rio Eufrates, ele não eram tão constantes. Então, tinha alguns anos que as cheias deles eram extremamente violentas, né, então provocando em alguns momentos, né, destruição dentro da sociedade mesopotâmica, mas em outros momentos, né, essas cheias, né, não era suficiente para a promoção da irrigação, né, das suas lavouras. O Egito não. O Egito, o Nilo, ele era constante. Então, o Nilo não é que enchia da mesma forma, mas eles não tinham enchentes tão violentas como as cheias da Mesopotâmia, e também as cheias não eram tão rasas, né, que, né, dificultaria o cultivo, né, das suas plantações. Bem, então nós vamos dar início aqui estudando dois períodos interessantes da história do Egito, que é o período pré-dinástico e o período que nós chamamos de dinástico. Bem, então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui para vocês. Então, o que quer dizer pré-dinástico? Então, antes dos grandes imperadores. Então, quando o Egito ele ainda não se consolidava como um grande império. E isso vai fazer com que, né, o Egito, né, se torne esse símbolo de grandeza ali na região. Né? Então, quando houve a unificação dos territórios do Baixo e Alto Egito. Então, a primeira coisa que nós vamos falar um pouquinho é sobre isso. Bem, então, para dar início aqui, né, então vou falar um pouquinho aqui do Egito de uma forma mais ampla, né? Então, como é que o Egito ele vai se consolidar como esse grande império, né, dentro dessa sua realidade, né? Então, no caso, o Egito aqui, né? Então, essa iconografia é bem importante, né? Também de nós ressaltarmos, né? Que a sociedade egípcia, ela não era parecida com a sociedade europeia. Então, muitas vezes, quando nós assistimos algumas produções de filmes e da cultura ocidental, nós acreditamos que os egípcios eram brancos, mas na verdade eles não eram brancos. Então, isso fica bem claro aqui para nós nessa iconografia.
Bem, então, né, vamos dar início aqui. Então, como é que o Egito, né, ele se consolidou como esse grande império? Né? Então, o Egito, né, a pérola do Rio Nilo. Né? Então, essa sociedade tão exuberante. Então, como é que ela chegou ao seu esplendor, ao seu máximo? Bem, então nós vamos começar aqui. Então, os egípcios eles usaram vários nomes para referirem a sua terra. O mais comum era Kemet, ou terra negra ou terra fértil, que se aplicava especialmente ao território nas margens do rio Nilo, né, que aludia à terra negra trazida pelo rio em todos os anos. Então, no caso, o rio Nilo, quando ele enchia, ele trazia uma grande quantidade de minerais, né, de lama negra e muito fértil para a margem do seu rio, e isso vai fazer com que a agricultura fosse o seu ponto essencial. Então, para os egípcios, a terra negra era símbolo de fertilidade. Bem, então, no caso, nós também temos o Dexerete, né, que é a terra vermelha, então, referindo-se ao deserto que circundava, né, que circulava o Nilo, onde os egípcios só iam para enterrar os seus mortos e para explorarem as pedras e metais preciosos, também chamados, de Tauí, né, então, duas terras, né, ou seja, o Alto e o Baixo Egito, e a Tamari, então a terra amada, e a Netjugeru, né, terra dos deuses. Então, na Bíblia é designado, né, o nome de Misraim, né, que em hebraico, né, literalmente, né, os dois estreitos, então o Alto e o Baixo Egito, e a atual, né, nomenclatura de Egito, ela deriva dos gregos, né, que pronunciavam aiguptos, né, que se acreditava derivar de sua, né, por sua vez, de egípcios, Pital, né, que é a questão a mansão da alma de Pitá. Né? Então, no caso, né, esse era o nome dado, né, desde o período da antiguidade até a nossa atualidade, ali da região que nós denominamos de Egito. Bem, então, os habitantes do atual Egito dão o nome de Mirs, né, ao país, uma palavra, né, que em árabe pode também significar fortaleza, então, acastelado. Então, segundo a tradição, Mirs é um nome usado no Alcorão para designar o Egito, e o termo pode evocar as defesas naturais de que o país se dispôs. Então, outra teoria de Mirs deriva da antiga palavra Mizraim, né, que por sua vez deriva, né, de Manthong, né, que é usado pelos locais, né, pela população local, para designar o seu país. Então nós temos todas essas nomenclaturas aí, mas a mais conhecida é como Egito, que nós vamos estudar. Bem, então no caso nós temos o Alto e o Baixo Egito, que no primeiro momento, né, nós temos que levar em consideração que no final do Paleolítico, né, então ali na região ali mais do Neolítico principalmente, né, vai ocorrer o que nós chamamos de Revolução Neolítica, que é quando o homem começa a usar a agricultura, né, para poder, né, se sustentar. E isso vai fazer com que as sociedades se tornem cada vez mais elaboradas, e isso vai, né, fazer com que principalmente os povos que se fixaram à margem do rio Nilo tivessem uma vida muito mais próspera do que aqueles que se fixaram em outros rios, ou aqueles que continuaram na sua vida nômade, né, que nós vamos dar sequência. Bem, então, o histórico. Então, no final do Paleolítico, o clima árido do Nordeste, no norte da África, né, tornou-se cada vez mais quente e seco, forçando a população da área a se concentrar junto ao Vale do Nilo, cuja fertilidade assegurava o sustento ao Egito. Então, desde o tempo dos caçadores-coletores nômades, né, no caso do Pleistoceno médio, em torno de 780 a 120 mil anos atrás, até hoje. Então, sua planície fértil deu aos homens a oportunidade de desenvolver uma economia agrícola sedentária. Então, a sociedade mais sofisticada e centralizada que tornou-se
marco na história da civilização humana. Então, diferentemente da sociedade mesopotâmica, que cada cidade tinha o seu governo, sua divindade, seu modo de ver, sua forma de viver, o Egito não. Então, todo o Nilo, né, existia um governo centralizado, né, isso depois da sua unificação. Mas o que vai, né, consolidar a importância dessa sociedade é essa forma que eles conseguiram adotar a sua história. Então, nós vamos começar a falar um pouquinho aqui do período pré-dinástico. Então, o período pré-dinástico, ele abrange de 4.000 a 3.000 anos antes de Cristo, momento caracterizado por um intenso processo de desertificação, né, e as atuais condições climáticas egípcias foram sendo estabelecidas. O início da agricultura integralmente sedentária e a padronização da cultura ao longo de todo o Egito, né? As práticas médicas egípcias mais antigas foram datadas deste período. Então, ao longo do período pré-dinástico, as culturas egípcias que compunham as comunidades ribeirinhas do Nilo começaram a se unificar e formar pequenos estados ao longo da margem do rio. Então, segundo a Pedra de Palermo, o Egito se unificou, né, em dois reinos, no caso, o Alto e o Baixo Egito. Então, é como surgem as primeiras sociedades, as primeiras vilas. Então, esses agrupamentos vão se tornando cada vez maiores e esses agrupamentos vão se tornar pequenos grupos sociais de interação e de interesses, né, comuns. E esses grupos vão ganhando mais importância, eles vão tomando, né, eles vão se aliando com outros grupos, ou eles vão, né, de uma certa forma ou de outra, conquistando mais territórios, formando dois grandes impérios. No caso, o Império da Foz e o Império da Nascente do Rio Nilo. E isso vai se unificar a partir daquele momento. Então, o conflito entre o Alto e o Baixo Egito, né, por conta das terras férteis. Bem, então o Baixo Egito, então no caso, onde se localizava esse Baixo Egito? Então, o período pré-dinástico, né, é arqueologicamente muito mal representado no Baixo Egito devido às condições geográficas da região. Então, os sítios, por estarem em contato direto com o Nilo, tendem a serem encobertos por camadas espessas de sedimentos produzindo pelo aluvião, né, do rio. Então, as suas cheias. Então, é uma região que sofre muito com as cheias do rio Nilo. Então, a disseminação da cultura Maad-Buto, né, em todo o delta sugere uma maior uniformidade de conexões e cooperações em todas as regiões. Então, além disso, segundo, né, o historiador Hoffman, então, do ponto de vista materialista, o mais próximo contraste do Alto e o Baixo Egito nesse momento estava entre o mercantilismo, então o comércio entre eles, né? Então, no caso, o mercantilismo crescente no norte, então, em uma sociedade conspicuosamente consumidora e politicamente orientada no sul. Então, o Alto Egito, o comércio da metalurgia definem o tom em locais estrategicamente localizados em Maad, enquanto o Alto Egito, né, o estatuto social e sepultamento ritual público exibição dominaram a visão do mundo, né, nakadano. Então, no caso, né, o Baixo Egito era uma região menos desenvolvida, né, por conta da falta de uma atividade social bem mais definida. Mas existia essa troca de relações entre o Alto e o Baixo Egito. Então, o Alto ele consumia os produtos que eram realizados ali no Baixo Egito, e dando essa conotação de interação. O Alto Egito, então no caso que nós podemos chamar do período de Nakadano ou Nagadano, né, de 4.000 a 3.000 a.C., é caracterizado pela gradual evolução das tradições econômicas e socioculturais e uma maior hierarquização social evidenciada por diferentes crescentes e complexas. Então, o tamanho do espólio tumular, né, a quantidade de túmulos produzidos. Então, o trabalho artesanal mais elaborado e uma intensa agricultura mista no Vale do Nilo. Então, no deserto, há um estilo de vida nômade e seminômade,
baseada no pastoreio, na caça e na coleta de vegetais. Então, é um momento de grande uniformidade em todo o Egito. Então, uma das coisas mais impressionantes e intrigantes sobre o Alto Egito, né, o Antigo Egito, é a aparente rapidez e abrangência com que centenas de aldeias desconectadas, né, e funcionalmente semelhantes foram transmutadas em uma unidade social, uma grande sociedade, economicamente e politicamente organizada, no primeiro Estado egípcio. Então, no caso, nós temos várias pequenas vilas. Em um curto período de tempo, elas vão se tornar um Estado forte, um Estado unificado, a partir, né, de vários pontos semelhantes. Então, essa transmutação começou há cerca de 4.000 anos antes de Cristo no sul e rapidamente se espalhou para o norte, abrangendo a maioria do Egito em torno de 3.000 anos antes de Cristo. Então, em 4.000 anos antes de Cristo, o salto, o conjunto de artefatos, né, indicativos da fase cultural Nakada, né, primeiro, esteve em uso em grande parte do Vale do Rio Nilo, pela fase do desenvolvimento conhecido como Nakada III, quase 600 anos antes do período faraônico. Uma série de objetos típicos estavam em uso em todo o país. Então, no caso, antes mesmo dos faraós, né, os egípcios, eles viviam em sociedades, né, em estados mais consolidados. E esses estados vão se entrar em contato e, em alguns momentos, os conflitos vão fazer com que eles vão se unificando, formando sociedades cada vez mais complexas e cada vez mais rígidas. E isso é um ponto, né, importante de nós levarmos em consideração. Então, aqui, né, nós temos as três coroas, né, que deram início, né, à sociedade egípcia. Então, a coroa branca representava o Alto Egito, o delta do Nilo, né, então a ligação do Egito, do Nilo com o Mediterrâneo. A coroa vermelha, que é o Baixo Egito, e a dupla coroa egípcia, quando ela se unifica, tanto o Alto e o Baixo Egito. Né? Então, no caso, nós temos essa conotação. Então, por que nós temos que levar em consideração isso? Então, até então, nós não tínhamos ainda aquilo que nós chamamos do egípcio faraônico. Então, o egípcio faraônico ele só se consolida a partir de um faraó, de um líder forte, que vai unificar o Alto e o Baixo Egito, por meio de um conflito bélico, de um conflito, né, entre dois povos, que nós vamos, né, citar um pouquinho. E nós temos a Núbia. Então, no caso, a cultura de Khartoum, né, no Neolítico, desenvolveu-se entre 4.000 e 3.000 anos antes de Cristo, numa porção do sítio localizado no Sudão Central. Então, em cemitérios como o de Cadeiro I, foram identificadas evidências, né, uma quantidade do espólio tumular nos jazigos, da localização dos túmulos mais ricos de estratificações sociais. Então, figurinhas, né? Então, figurinhas femininas e sacrifícios humanos são invocados, né? São considerados importantes. Então, inovações importantes, né? Principalmente o sepultamento de crianças, né? Em vasos foram, né? Fora dos cemitérios. Então, no caso, a sociedade egípcia ela é marcada também pela sua vida fúnebre. Então, muitos dos relatos que nós sabemos da vida dos egípcios antes e depois, né, da unificação, nós temos, né, por conta dos seus túmulos, né, principalmente, né, das pessoas mais ricas. Então, essas pessoas mais abastardas, elas vão ter túmulos mais sofisticados, e isso é uma prova de que eles tinham muito mais importância, né, eles consideravam muito mais importante a vida após a morte do que durante a sua vida material. Bem, então vamos dar continuidade. Então, a indústria lítica, né, no caso de ferramentas de pedra, né, então baseando-se nas rochas pré-cambrianas, né, então seixos do Nilo, quartzo, né, quartzito, riolito, arenito, sílex e madeira petrificadas. Também, né, tem como principal forma de lunares, né, então raspadores e laterais finais. Então, gravadores, goivas, lâminas, lamelas, entalhes, desticulados, furadores, lascadores, principalmente, né, então eles vão, né, trabalhar essa questão de
eles eram ótimos trabalhadores com pedras. Então, eles vão ter essa indústria lítica. Então, os apões, os celtas, os anzóis, as facas, os pentes, agulhas, furadores, os plugs nasais, né? Então, eles tinham essa questão de trabalhar, né? Esses utensílios produzidos de osso, assim como anéis de marfim, contas de cornalina. Então, cerâmicas eram suavizadas, né? E polidas, temperadas por quartzos e plantas, né? E decoradas a linhas retas incisas, utensílios triangulares impressos, então linhas retas pontilhadas, então, e zigue-zagues e impressões lineares. Então, principalmente é formada por vasos globulares com a boca aberta e o fundo arredondado. Exemplos, as cerâmicas vermelhas de parte superior preta são evidentes. Então, eles também tinham como uma marca previdencial essa produção de utensílios, principalmente a cerâmica, entre adornos que eram usados por essas pessoas. E nós vamos começar a falar um pouquinho aqui do Império. Então, como esses três grupos, né, no caso os núbios, o Baixo Egito, o Alto Egito, eles vão se consolidar no maior império, um dos impérios mais impressionantes da história da humanidade. Então, nós vamos começar a falar uma questão aqui, o Império e suas fases, né? Então, no caso, o período dinástico. Então, existem muitas controvérsias a respeito do fato, né, de Nemer, então, ter sido o rei, né, que, unido aos nomos, fez do Egito um só país. Então, é provável que Nemes ou Narmer tenha sido a mesma pessoa. Então, as dúvidas que persistem são relacionadas às escavações feitas na necrópole U e B, em Abidos, que eles encontram, né, várias nomenclaturas sobre esse faraó, o primeiro faraó. Então, também existe possibilidade que esse faraó, chamado de Menes ou Mene ou Narmer, possa ter sido o rei Ra. Então, é preciso que se entenda que os reis eram, sobretudo, conhecidos pelo seus nomes de Horus, então, e não pelo nome de nascimento, que são utilizados na lista dos governantes, todas feitas posteriormente. Então, no caso, eles vão adotar um nome após a sua coroação, que é a cerimônia de Horus, né? Então, Horus, deus da sabedoria, deus da justiça, o olho que tudo vê. Então, essas fases, de uma certa forma ou de outra, vai fazer com que, né, o Egito comece, né, a se transformar. Bem, então, como o solo fértil, né, um solo fértil em história, né, então, do Egito ainda poderá nos surpreender com novos conhecimentos, né? Então, devemos apenas citar o que é possível, né, que nós conhecemos antes de Namer. Então, alguns outros reis possam ter sido soberanos do Egito Unido, mas enquanto isso, o que temos é baseado num dos mais velhos registros conhecidos do Egito Antigo, a chamada Palheta de Namer. Então, mostra o rei Namer usando uma coroa do Alto Egito, de um lado, e sujeitando um vencido, né? Então, ele vai sujeitar uma outra pessoa, né, que foi vencido a ele. Então, de um lado oposto, o rei, né, marcha em triunfo, portanto, a coroa do Baixo Egito, de onde se presume que é ele o unificador. Então, segundo as tradições, encontradas nessa palheta, ela vai dizer o seguinte, que o Namer ele é de origem do Baixo Egito, da região muito próxima ali da Núbia, e ele vai conseguir unificar os dois Egitos, então o Alto e o Baixo Egito, fazendo com que se consolidasse esse território. Então, esse período ele engloba as duas primeiras dinastias, cujos reis veremos mais adiante, e que foi para o Antigo Egito uma fase de grande conquista, onde o país se afirma e adquire suas faces conhecidas através dos templos. Então, a partir do Namer é que o Egito ganha essa visão que nós temos hoje da terra dos faraós, dos grandes monumentos, uma cultura rica, cheia de evidências que chegam a nós até os dias de hoje. Então,
Como já foi mencionado, então a história egípcia é mais facilmente estudada através de seus túmulos e de suas necrópolis, então assim pela riqueza e pela beleza das tumbas, que se pode deduzir quais as cidades mais importantes para cada período, assim como inferir em que fase, né, então começou a decadência de um local e o crescimento de outro. Então não há consenso entre os historiadores a respeito do faraó, que seria responsável pela transferência da capital de Mênfis, mas independentemente da cidade de onde eles governavam, o fato é que após a unificação nos primeiros séculos, o crescimento do Egito foi espantoso. Então, todo esse ponto é bem importante de nós estarmos frisando aí. Né? Então, depois da unificação, houve esse crescimento sem nenhum, né, sem nenhum freio. E isso é um ponto essencial para nós pensarmos aí. Então, a cidade de Mênfis, né, então tenha sido ou não fundada por Nemés, né, no caso foi uma ideia inteligente, porque foi construída na vértice do delta, então próximo ao ponto onde o Baixo Egito e o Alto Egito se encontraram. Então, a partir dessa cidade, uns 18 reis das suas duas dinastias consecutivas governaram por cerca de 400 anos. Então, após a fundação de Nemé, de Mênfis, haverá esse auge, esse apogeu da sociedade egípcia. Então, no caso, o Império Antigo. Então, o Império Antigo, ele vai do século III a.C. Então, os sacerdotes Manetão agrupou uma linha, a linha do templo, o faraó Nemé, do tempo de 30 dinastias. Um sistema ainda em uso até os dias de hoje. Ele acolheu, né, para começar a sua história oficial pelo rei, né, Mene, e em grego, né, Menés, que se acreditava que foi o unificador dos reinos do Alto e o Baixo Egito, em torno de 3100 a.C. Então, a transição para um Estado unificado realmente aconteceu de forma mais gradual do que os escritores egípcios nos querem fazer crer, e não há registros contemporâneos de Nemés. Então, alguns estudiosos acreditam agora que, no entanto, que o mítico faraó Nemés pode realmente ter sido o faraó Narmer, que é retratado vestido com os trajes reais sobre o cerimonial da paleta de Namer, em um ato simbólico de unificação, ou então do faraó Atotes. Né? Então, nós temos toda essa conotação aí, de que se cria uma visão de um faraó mítico, que fica difícil nós realmente precisarmos a sua existência ou não. Então, o período, né? Então, o período Tínita, que vai de 3150 a.C., o primeiro faraó solidificou seu controle sobre o Alto Egito, mudando a capital para Tinis, para a recém-fundada Mênfis, a partir da qual ele poderiam controlar as forças de trabalho da agricultura do fértil delta, bem como as rotas lucrativas fundamentais para o comércio de Levante. Né? Então, no caso, o crescente poder e da riqueza dos faraós durante o período dinástico se refletiu em sua mastabas, né? No caso das suas escritas, elaboradas em estruturas de culto, né, mortuário em Abidos, né, que foram utilizados pelos célebres faraós endeusados após a sua morte. Então, a forte instituição da realeza desenvolvida pelos faraós serviu para legitimar o controle estatal sobre a terra, o trabalho, os recursos que foram essencialmente para a sobrevivência e o crescimento da antiga civilização egípcia. Então, durante o período Tínita, então, os faraós realizavam ataques contra núbios, líbios e beduínos, assim como realizavam excursões contra o Sinai e em busca de cobre, de turquesa e o Mar Vermelho para exploração de minas locais. Também comercializaram com a região da Síria, da Palestina, de onde obtinham a madeira e o cedro. Né? Então, madeira ali da região que nós vamos também estudar ainda sobre o povo fenício, que eram ótimos navegadores e produtores de embarcações. Então, o cedro é um produto muito valorizado no Mediterrâneo. E aqui a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Bem, então, o primeiro império.
Então, impressionante o avanço da arquitetura, da arte, da tecnologia foram feitas durante o Império Antigo. Então, alimentado pelo aumento da produtividade agrícola, possível graças, né, à administração central bem desenvolvida sob a direção do vizir, né, os impostos arrecadados pelos funcionários do Estado, assim, coordenados, projetos de irrigação para melhorar o rendimento da cultura, então os camponeses recrutados para trabalhar em projetos de construção e o estabelecimento de um sistema de justiça para manter a ordem e a paz, com os excedentes, né, dos recursos disponibilizados por uma economia produtiva e estável. Então, o Estado foi capaz de patrocinar a construção de monumentos colossais e das excepcionais comissões de obras de arte para as oficinas reais. Então, esse auge, né, do Império, por conta dessa transição de recursos que vinham de outras regiões. Bem, então, o imperador, né, então, o Império Antigo é caracterizado por um crescente do comércio pelo Líbano, para a Palestina, a Mesopotâmia e Punt. Então, assim, por exemplo, né, os comerciantes né, para a exploração de minas no Sinai e no Mar Vermelho, então, deserto oriental, e por campanhas militares contra os núbios e os líbios. Então, com sua campanha militares, o comércio do Egito, além de criar acampamentos estratégicos, também adquiriu ouro, cobre e turquesa, madeira de cedro, mirra, malaquita e eletro. Então, sob Céfris, o crescente comércio foi criado pela primeira frota marítima egípcia. Então, eles começam a expandir o seu comércio além do Rio Nilo. Então, criando essas embarcações que iriam navegar no Rio Nilo e também no Mar Mediterrâneo. Então, junto à crescente importância de uma administração central, surgiu uma nova classe de educados escribas, funcionários que receberam propriedades do faraó e pagamentos por seus serviços. Então, o faraó também fizeram concessões de terra para os seus cultos mortuários e templos locais para assegurar que essas instituições teriam recursos necessários para a adoração a adoração corroeram, né, o poder econômico do faraó, que já não tinha o mesmo luxo de suportar uma grande administração central. Então, como o poder do faraó diminuiu, governantes regionais chamados de monarcas começaram a desafiar a supremacia do faraó. Isso juntamente com as secas severas entre 2200 a 2150 a.C., em uma última análise, fizeram o país entrar no período de 140 anos de fome e conflito conhecido como o primeiro período intermediário. Então, no caso, né, o Primeiro Império ele chega a uma certa forma a estremecer quando ocorre, né, esses dois pontos. Primeiro, gastos públicos, né, muito profundos e também por conta de períodos de pouca produção de alimento. E isso vai fazer com que, né, o período do Primeiro Império chegue ao fim e seja substituído pelo primeiro período intermediário, que é entre o Primeiro Império e o Segundo Império. Bem, então, o primeiro intermediário. Então, depois que o governo central do Egito entrou em colapso no final do Império Antigo, o governo não podia mais suportar a estabilizar a economia do país, então os líderes regionais não podiam contar com o faraó para ajudar em épocas de crise e, consequentemente, a escassez de alimento e as disputas políticas se transformaram em situação de fome e pequenas guerras civis entre essas pequenas cidades. Então, no entanto, apesar dos problemas, os líderes locais, não devendo tributos aos faraós, usaram a independência para estabelecer uma cultura próspera nas províncias. Uma vez no controle de seus próprios recursos, as províncias se tornaram economicamente mais ricas, fato que demonstrado por enterros maiores, né, e melhores, né, entre todas as classes sociais. E surtos, né, de criatividades de artesãos nas províncias adotaram e adaptaram, né, motivos, né, culturais antes, né, restritos à realeza do Antigo Império, e aos escribas se desenvolveram estilos literários que expressam o otimismo e a originalidade do período. Então, no caso, esse período ele vai ganhar uma grande conotação, principalmente por conta de novos modelos, né, culturais.
Então, livre da lealdade dos faraós, né, os governantes locais começaram a competir uns contra os outros para o controle territorial e o poder político. Isso até 2160 a.C. Então, os governantes de Heracleópolis controlavam o Baixo Egito, enquanto os clãs rivais baseados em Tebas, então a família Interfe, assumiu o controle do Alto Egito. Com os Interfes cresceram em poder, expandiram seu controle para o norte, o confronto entre as duas dinastias rivais tornou-se inevitável. Cerca de 2050 a.C., as forças de Tebas e de Mentuhotep, né, segundo, finalmente derrotaram o governo de Heracleópolis. Então, reunindo as duas terras e inaugurando o período do renascimento econômico e cultural, conhecido como Império Médio. Então, o império que está ali na transição, no meio de todo o contexto, né, que nós chamamos da história do Egito. Então, o segundo período intermediário. Então, por volta de 1785 a.C., com o poder do faraó, o Império Médio enfraquecido, os imigrantes asiáticos residentes na cidade do Delta Oriental, então Avares, assumiu o controle da região e forçou o governo central a se retirar para Tebas, onde o faraó era retratado como um vassalo e esperava-se o pagamento de tributos. Os Ixos, né, que governantes estrangeiros, são os Ixos que vieram da Mesopotâmia, eles imitaram, né, o modelo egípcio de governo e se apresentaram como faraós, integrando elementos egípcios à sua cultura, na Idade do Bronze Médio. Então, nós temos esse período bem interessante da história do Egito, onde será governado por forças estrangeiras. E isso não vai diminuir a sua importância, mas vai ganhar uma outra conotação. Então, após sua retirada, o rei de Tebas se viram presos entre os Ixos ao norte e os aliados núbios dos Ixos ao sul, né, e os Cuxitas, né, também ao sul. Então, após anos de inação, né, tênue, então eles quase não tiveram ação, então Tebas reuniu força suficiente para desafiar os Ixos em um conflito que duraria mais de 30 anos, até 1555 a.C. Então, os faraós Tao II e Camis acabaram por serem capazes de derrotar os núbios, mas foi, né, o sucessor Camis e Amoses I que empreenderam com sucesso uma série de campanhas que permanentemente erradicaram a presença dos Ixos no Egito. Então, o período novo, né, então o Império Novo, que seguiu os militares e se tornaram uma prioridade central para os faraós, que procuraram expandir suas fronteiras do Egito e garantir o domínio completo, né, do Oriente Próximo. Então, os Ixos introduziram elementos novos da civilização egípcia, como o cavalo, os carros de guerra e novos métodos de fiação, e tecelagem e novos instrumentos musicais. Então, os Ixos, eles tinham uma vantagem sobre os egípcios, e essa vantagem vai ser herdada pelos egípcios, que é o uso do carro de guerra, né? Então, as bigas, né, puxadas por um ou dois cavalos. Né? Então, isso vai ser um avanço significativo para a sociedade egípcia. Então, nós vamos, né, falar sobre o Novo Império. Então, os faraós, né, do Novo Império estabeleceram um período, né, de prosperidade sem precedentes ao assegurar suas fronteiras e reforçar os laços diplomáticos com seus vizinhos. Então, campanhas militares sob o Tutemés I e o seu neto Tutemés III estenderam as influências dos faraós para o maior império do Egito que havia sido visto. Então, quando Tutemés morreu em 1425, o Egito se estendia de Nia, né, no norte da Síria, até a quarta catarata do rio Nilo, na Núbia. Então, cimentando lealmente, né, lealdades e abrindo acesso às às importações essenciais, como o bronze e a madeira. Então, os faraós do Novo Império começaram uma campanha de construção em grande escala para promover seu deus Amon, cujo culto foi crescendo com base, né, no Carniquem, né, em Carniquem. Ele também construíram monumentos para glorificar suas próprias realizações, tanto reais como imaginários.
Então, aí que surgem as megas construções do novo império, as pirâmides, retratando esses governantes como deuses da terra. Então, a faraó feminina Hatex, né, Hatshepsut usou como propaganda para legitimar a sua pretensão ao trono. Então, seu reino bem-sucedido foi marcado por expedições comerciais em Punt, né, no caso, um templo mortuário elegante, um par de obeliscos colossais e uma capela em Karnak, né, no caso, apesar de uma realização dos seus sobrinhos enteados, que no caso nós temos o Hatshepsut, no caso nós temos Tutamés III, tentou apagar o seu legado perto do fim do seu reinado. Então, possivelmente em represália por usurpar o seu trono. Então, no caso, Tutamés IV, ele realizou uma aliança com Mitanni, né, e empreender ataques contra os hititas. Então, durante o governo de Amenófis III, foram edificados os templos de Luxor, então o palácio de Malacata e o templo de milhões de anos, do que atualmente só restaram os conhecidos colossais Menon. Também mudou e mandou ampliar o templo de Amon em Karnak. Então, Karnak era uma das cidades mortuárias mais importantes do Egito. Então, a cerca de 1350 a.C., e a estabilidade do Império Novo foi ameaçada quando Amonefes, né, Amonefes IV, subiu ao trono e instituiu uma série de reformas radicais e caóticas, mudando seu próprio nome para Akhenaton, o esplendor de Aton. Então, ele classificou o anteriormente obscuro deus Sol Aton como a divindade suprema, então suprindo o culto às divindades e atacando o poder estabelecido aos sacerdotes. Então, mudando a capital para a nova cidade de Akhenaton, então o horizonte de Aton atual, Amarna, então Akhenaton tornou-se, né, desatento, né, aos negócios estrangeiros, deixando-se absorver pela devoção a Aton e a sua responsabilidade artística, né, e pacifista. Então, após a morte, o culto a Aton foi rapidamente abandonado e o faraó Tutankhamon, né, no caso, né, o Oremeb, né, apagaram todas as referências e heresias de Akhenaton, agora conhecido como período Armama. Então, o que isso quer dizer? Né? Então, no caso, o Akhenaton ele foi considerado um faraó herege. Então, ele modificou a forma como era organizada a religião egípcia, de uma religião politeísta para uma religião monoteísta. E isso vai fazer com que os sacerdotes, né, fossem tirados do poder, e isso vai fazer com que houvesse uma crise, né, social e religiosa no Egito. Tanto é que o nome de Akhenaton só é revelado novamente com a descoberta do túmulo do seu filho, que foi o Tutankhamon, né, um dos principais faraós, né, que foi encontrado as tumbas mais preservadas da história do Egito. Bem, então, sob Sete I, o Egito controlou as revoltas e conquistas da cidade de Kadesh e da região vizinha de Amaru, então ambas localidades na Palestina. Cerca de 1279 a.C., Ramsés II, também conhecido como Ramsés o Grande, ascendeu ao trono e passou a construir mais templos, erguer mais estátuas, obeliscos, além de ter sido faraó com a maior quantidade de filhos da história. Então, Ramsés II também mudou a capital imperial de Tebas para Pi-Ramsés, no delta oriental. E ousado líder militar, Ramsés II levou seu exército contra os hititas e a Batalha de Kadesh em 1274, e depois, né, um embate, né, assinalou, né, em 1258 a.C., o primeiro tratado de paz da história, onde ambas as nações comprometeram-se a ajudaram mutuamente contra inimigos internos e externos. Então, o tratado foi selado pelo casamento de Ramsés II e a filha mais velha do imperador Hattusil III. Então, o Ramsés II também é um dos faraós mais
representados na Bíblia, né, por conta do êxodo dos hebreus, e isso, né, vai mostrar a sua grandeza, principalmente a sua possibilidade de pacificação com os hetitas, né, que eram povos muito importantes ali na região. Então, a riqueza do Egito fez dele um alvo tentador para invasões, especialmente dos líbios do mar Mediterrâneo, e sobre Merneplata, né? Então, o Egito começou a enfrentar ameaças dos povos do mar. Então, aliaram-se aos níbios, planejando atacar o Egito, assim como incitaram os núbios à revolta. No entanto, Merneptah conseguiu suplantar, né, suplantar os revoltosos na medida que repeliu os invasores. Então, durante o reino de Ramsés III, o faraó conseguiu duas grandes batalhas expulsando os povos do mar para fora do Egito. No entanto, eles acabariam a se assentarem na costa da Palestina durante o reino de seus sucessores e tomariam o complexo da região. Então, no entanto, o Império não estava enfrentando apenas, né, problemas exteriores, mas também, após a morte do Ramsés II, a subida ao trono do seu filho, o Merneptah. Então, uma terrível instabilidade política assolou o Egito. Diversos golpes de Estado depuseram muitos faraós em pouco tempo. Além disso, diversos distúrbios civis, corrupções e revoltas de trabalhadores e roubos a túmulos também assolaram o país, que durante o início do século XX da dinastia, né, como uma forma de ganhar popularidade, concedeu maiores terras aos tesouros e escravos para os templos de Amon, o que fortaleceu o poder destes e seu crescente poder fragmentou o país durante o terceiro período intermediário. Então, o que nós vamos falar aqui? Então, após a morte do Ramsés XI, em 1070 a.C., Esmendes, né, assumiu a autoridade sobre parte do norte do Egito, governado a partir da cidade de Tanis. Então, o sul foi efetivamente controlado pelos sumos sacerdotes de Amon e Tebas, que reconheceram Esmendes apenas nominalmente. Então, os sacerdotes Yanki conseguiu deter a expansão, né, do reino de Cush, né, que havia dominado boa parte do Alto Egito. Então, os Cuxes começam, né, a invadir o Egito, né, dentro desse momento. E isso vai gerar muitos problemas. Então, durante esse tempo, os núbios tinham instalado no delta ocidental. Os chefes desses colonos começaram a aumentar sua autonomia. Os príncipes núbios assimilaram o controle do delta sob, né, Sisaque I, em 945 a.C., fundando a dinastia chamada Líbia, ou, né, Bubastília, que governaria por cerca de 200 anos. Então, Sisaque também ganhou o controle do sul do Egito, colocando seus familiares em importantes cargos sacerdotais, como forma de controlar o poder do sacerdote Amon de Tebas. Então, Sisaque também invadiu a Palestina durante o reino do rei, né, Roboão, né, assim como também restaurou o comércio com Biblos, aumentando a prosperidade da dinastia. Então, a cidade de Biblo é uma cidade muito importante da sociedade fenícia, e isso vai fazer com que ele ganhasse grande importância. Então, no caso, sobre o Osocor II, o Egito, auxiliado pelos reinos sírios palestinos, repudiou a primeira expansão à Síria. Muitas guerras civis se seguiram e causou a divisão do Egito em várias dinastias. Então, o controle líbio começou a ruir quando as duas dinastias rivais surgiram uma centrada em Leonotópolis, né, no século, né, a dinastia 13ª, onde Sais, né, 24º, né, a 24ª dinastia. No entanto, a constante ameaça cuxita do sul forçou as três dinastias a se unirem para combatê-los. Cerca de 727 a.C., o rei cuxita Pie derrotou um exército de 8.000 soldados egípcios, invadindo o norte e tomando o controle de Tebas, e eventualmente do delta, formando, né, a 25ª dinastia. Então, o prestígio, né, de longa data do Egito diminuiu consideravelmente até o final do terceiro período intermediário. Seus aliados estrangeiros haviam caído sobre a esfera da influência síria a 700 a.C. A guerra entre os dois países, inevitável,
no faraó Shabataca, escreveu uma batalha contra os assírios, né, saindo vitorioso. Então, seu sucessor, o Taraka, incentivou revoltas palestinas assírias, assim como conseguiu, em 673 a.C., expulsar os assírios das redondezas. No entanto, entre 671 e 667 a.C., os assírios começaram com seus ataques, né, contra os egípcios, né, no Egito, reunindo dos reis cuxitas Taraka, como Tantamine, estavam cheios de constantes conflitos com os assírios, contra quais os governantes núbios gozavam de várias vitórias. Por fim, os assírios empurraram os cuxitas para a Núbia, ocupando Mênfis e saqueando os templos, né, de Tebas. Então, o saque era uma forma deles perderem o seu poder. E, né, a época tardia. Então, sem planos de conquista permanentemente, os assírios deixaram o controle do Egito para uma série de reis vassalos que se tornaram conhecidos como os reis saítas, né, no caso da 16ª dinastia, até 653 a.C. Então, o rei Pissamético, né, primeiro foi capaz de expulsar os assírios com a ajuda dos mercenários gregos, que foram recrutados para dar forma à primeira marinha do Egito. Então, a influência grega expandiu-se muito com a cidade de Naucratis, que se tornou um lar dos gregos no Delta. Então, os reis saítas, né, com base na nova capital, Sais, testemunharam um ressurgimento breve da economia, da sociedade e da cultura. Mas em 525 a.C., os poderosos persas, liderados por Cambises II, começaram a conquista do Egito, eventualmente capturando o faraó Pissamético, né, segundo na Batalha de, né, Pelúcio, no caso Cambises II, em seguida assumiu o título formal de faraó, governando o Egito de Susa, deixando o Egito sob o controle de um sapátria, que era um governante persa. Então, poucas revoltas bem-sucedidas contra os persas marcaram o Egito no século V a.C., mas nunca foram capazes de derrubar definitivamente os persas. Então, os persas vão dominar o Egito, mas logo depois eles também terão que enfrentar outros inimigos. Então, após a anexação pela Pérsia, o Egito, juntamente com Chipre e a Fenícia, foram aglomerados na sexta sapátria dos persas, Aquimenidas. Né? Este primeiro período do domínio persa sobre o Egito, também conhecido como a 27ª dinastia, terminando, né, em 402 a.C. e de 380 a 343 a.C. A 30ª dinastia governou como a casa real nativa do Egito dinástico, que terminou com o renascimento de Nectanebo II. Uma breve restauração, né, dos domínios persas, às vezes conhecida como a 31ª dinastia, começou em 343 a.C., mas pouco depois, em 332 a.C., governado pelo persa Mazaces, entregou o Egito sem luta a Alexandre o Grande. Então, o Alexandre chega e dá início ao período que nós chamamos de período greco-romano. Então, nós vamos falar sobre a dominação dos gregos e dos romanos. Então, em 332 a.C., o Alexandre o Grande conquistou o Egito com pouca resistência dos persas e também, né, foi recebido pelos egípcios como o libertador. A administração estabelecida pelos sucessores de Alexandre, o Ptolomeu, foi baseada no modelo egípcio, como a capital estabelecida na recém-erguida cidade de Alexandria. Então, a cidade foi para mostrar o poder e o prestígio do governo, né, do governo grego, e se tornou um lugar de aprendizado da cultura helenística, centrada na famosa biblioteca, né, de Alexandria. Então, o farol de Alexandria iluminou o caminho para muitos navios que mantiveram comércio com a cidade, como os Ptolomeus, fizeram comércio, e as empresas geradoras de receitas, como fábricas de papiro e as principais propriedades. Então, o período, né, helenístico tem essa conotação. Como a capital ela é levada para a cidade de Alexandria, e lá vai ser um grande centro acadêmico, né, e um grande centro comercial também. Então, a cultura grega não suplantou a cultura egípcia, mas Ptolomeu, apoiando as tradições antigas em um esforço para garantir a lealdade da população.
Então, eles reconstruíram novos templos ao estilo egípcio e apoiado pelo culto tradicionais e retratando-se como faraós. Então, algumas tradições fundidas com os deuses gregos e egípcios e a questão da sincretização em divindades compostas, tais como os Serapis, né, uma forma clássica da escultura grega, influenciando tradicionalmente os motivos egípcios. Então, apesar de seus esforços para apaziguar os egípcios, os Ptolomeus foram desafiados pela rebelião nativa e amargas rivalidades familiares, né, do caso, né, de poderosas máfias de Alexandria, que haviam se formado após a morte de Ptolomeu IV. Então, além disso, como Roma foi uma forte importadora de grãos para o Egito, os romanos tomaram grande interesse da situação política do Egito e continuaram sua revolta e política ambiciosa nos poderes, né, os poderosos oponentes sírios, tornou-se a região instável, então levando Roma a enviar forças para proteger os países como províncias do seu império. Então o império ele vai deixar de estar na mão dos gregos e vai partir para as mãos dos romanos, consolidando essa província. Então, o Egito tornou-se uma província romana em 30 a.C., após a derrota de Marco Polo, né, Marco Antônio e Cleópatra, né, sétima, por Otaviano, posteriormente imperador Augusto, na Batalha de Átio. Então, os romanos dependiam fortemente dessas remessas de grãos do Egito, e o exército romano, sob o controle de um prefeito nomeado pelo imperador, reprimiu as revoltas, aplicando estritamente cobrança de pesados impostos e impediu os ataques dos bandidos, né, que haviam se tornado um problema notório durante o período da cidade de Alexandria se tornou um centro cada vez mais importante das rotas comerciais com o Oriente, como os luxuosos exóticos estavam em alta demanda em Roma. Então, embora os romanos tivessem uma atitude mais hostil do que os gregos para os egípcios, né? Então, algumas tradições, como a mumificação e o culto aos deuses tradicionais, continuaram. A arte retrata as múmias, né, florescendo, e alguns dos imperadores romanos tinham se retratado como faraós, embora, na medida de Ptolomeus, né, dos Ptolomeus, os primeiros moravam fora do Egito e não desempenharam funções cerimoniais da realeza egípcia. Então, a administração local tornou-se romana, no grande estilo de fechar a narrativa egípcia. Bem, então, no caso, a partir de meados do século I, o cristianismo se enraizou em Alexandria, sendo visto como outro culto que poderia ser aceito. No entanto, era uma religião inflexível que procurou ganhar pessoas para converter ao paganismo, ameaçando as tradições religiosas populares. Isso levou à perseguição dos convertidos, né, no cristianismo, que culminou no grande expurgo de Diocleciano a partir de 303, mas eventualmente o cristianismo venceu. Então, em 391, o imperador cristão Teodósio I introduziu a legislação que proíbe os ritos pagãos e os templos foram fechados. Então, Alexandria tornou-se palco de grandes protestos antipagãos, como o público que imaginava de imagens, né, privadas destruídas, né? Então, com consequência, a cultura do Egito pagão estava continuamente em declínio, enquanto a população, né, nativa continuou a falar sua língua, a capacidade de ler e escrever hieroglifos, né, desapareceu lentamente com o papel dos sacerdotes, né, e sacerdotisas dos templos egípcios, diminuindo assim a sua influência. Os templos eram, às vezes, convertidos em igrejas e abandonados no deserto. Então, né, com isso nós chegamos ao fim a essa história política, né, do Egito. Foi um vídeo bem longo, mas assim, cheio, né, daquilo que nós devemos levar em consideração. O que nós vamos ver na próxima aula em si, né? Então, a próxima aula, né, nós vamos falar um pouquinho da sociedade do Egito, né, e principalmente, né, das suas características sociais. Veja, então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Se gostou do vídeo, é só deixar o seu like aí. Também, né, se tem alguma sugestão, alguma crítica, é só deixar aí nos comentários. Então, muito obrigado e até a próxima. E aí, vamos continuar nossos estudos.